Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Falei isso. Olá, Conexão Poder, fica quieto, mal. Conexão Poder recebe hoje o advogado Léo Capataz, o Leonardo Pio da Silva Campos, que é o presidente da OAB. Assuntos polêmicos vamos debater aqui hoje com o advogado criminalista Eduardo Mahon e também com meu colega jornalista Mauro Camargo. Falaremos da polêmica dos grampos, advogados metidos em crimes, aliás, o senhor vai expulsar esses advogados? Essa vai ser minha primeira pergunta, vai se preparando, viu, senhor Capataz? Também vamos falar das delações que pipocam em Mato Grosso e estremecem a base política do Estado, né, Camargo? Fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. Léo Capataz, presidente da OAB, obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Conexão Poder. Quero começar perguntando sobre esses advogados metidos em esquemas. Nós temos aí ex-secretários do governo Silvão, né, Mal? Me ajuda a lembrar. Eu quero que o senhor me ajude a lembrar, seu Mal. Não olha para mim, que é outro grupo. César Zílio, o Fayad, Francisco Fayad. Nós temos o ex-vereador João Emanuel, o pai do ex-vereador João Emanuel, aliás, já condenado. Exato. Temos mais, Pedro Elias também foi secretário. Todos advogados. Também. E aí, a OAB vai expulsar esses causídicos ou não? Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os telespectadores, é uma honra estar aqui. Estou rindo até pelo apimentar da primeira pergunta, sempre assim o Conexão. Está você, André, o colega advogado Eduardo Mahon, Mauro. Olha, André, isso a gente prima com muita profundidade, até porque quando candidato, lá em 2015, eu disse que a mesma mão e que a mesma voz que defenderia de forma intransigente a advocacia, teria o mesmo peso dessa mesma mão, dessa mesma voz, o timbre dessa mesma voz, para punir os advogados que eventualmente desviassem das condutas que determina como escorreitas o nosso estatuto. E não, com esses casos não são diferentes. Aliás, não são só esses casos. Todos, absolutamente todos os casos, inclusive por notícia de jornal, notícia de site, entrevista em rádio, tendo ciência a Ordem dos Advogados do Brasil do cometimento de algo que configura infração ao nosso Estatuto ao Código de Ética, nós instauramos um processo de ofício. E com esses casos não é diferente. Todos respondem um procedimento na OAB. E, obviamente, como eu tenho dito, na casa do ferreiro OAB, o espeto não é de pau e não será de pau. Aquilo que cobramos aí fora, o respeito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, nós aplicamos nos processos da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente, deixa eu ir então, mas não está muito demorado isso? Estão todos sendo instruídos nas fases de produção de prova, eles têm o direito de produzir as provas que bem entenderem, e o processo estando na fase de julgamento serão julgados e ser-lhe-á aplicada uma penalidade ou absolvição. Já tem uma expectativa de tempo de quando isso vai acontecer? Eu digo pelo seguinte, alguns estão respondendo a processos na esfera judicial, verdade, mas já há outros casos do João Emanuel que estão condenados. Está condenado, ele já tem condenação, né? Estou dando só o exemplo do João Emanuel. Por que razão o João Emanuel ainda não foi expulso da ordem? Porque, como eu disse, eu não sei o trâmite desses processos, porque eles tramitam no Tribunal de Ética, não a nível de presidência. Chegarão à presidência por ocasião de eventual recurso ao Conselho Seccional. Aí eu tomarei ciência da fase do processo. Mas, de qualquer forma, Mauro, isso é uma coisa que nós temos primado muito para dar celeridade a esse processo. Não apenas para dar uma justificativa à classe, de colocar aquele que tirou, que desviou dos caminhos do Estatuto aplicando-lhe uma penalidade, que pode ser de advertência e exclusão, mas uma justificativa para a sociedade. Se cobramos tanto uma postura escorreita das autoridades, uma postura correta dos servidores públicos, nós não podemos ser diferentes e temos que aplicá-la na OAB. Infelizmente, por exemplo, os nossos processos tramitam em segredo de justiça, em sigilo, desculpa. Já é uma proposição minha ao Conselho Federal para alterar a Lei 8.906.
por mim, publicizava todos esses processos para a sociedade, como eu cobro no caso do Grampo, acompanhar o processo do advogado A, do processo do advogado B, do processo do advogado C, inclusive no dia do julgamento. Mas nós já tivemos, por exemplo, inclusive, decisões judiciais anulando as decisões da OAB, porque não observou o sigilo processual. Então, eu tenho pleitos à OAB Federal para que leve isso ao Congresso Nacional. Eu, OAB Mato Grosso, partiu daqui, para que quebre o sigilo dos processos administrativos que tramitam na ordem. E a gente imprime a celeridade sempre que possível. Presidente, agora, não posso passar por cima de determinadas regras, senão no processo. Tem uma caneca para você tomar água, tomar um respiro. Que nós também queremos lhe fazer perguntas. Claro. Uma das questões que particularmente me desagrada, eu tenho certeza que ao senhor também, é com relação à questão de o que fazer com o advogado que judicialmente é confesso em delitos de desvio, corrupção, etc. e tal. Dia desse, a ordem se posicionou muito bem no tribunal, fazendo uma comparação entre exclusões na OAB e exclusões do Ministério Público. Na OAB, por menores que sejam, acontecem. No Ministério Público e no Judiciário é dificílimo acontecer. E quando acontece, é notícia de jornal nacional. Eu acho que essa colocação foi muito bem feita. Agora, eu tenho sempre para mim um reparo com relação ao OAB. De fato, a sua resposta é correta. Tem a tramitação não é fácil, é preciso um voluntariado para instrumentalizar esses processos, mas existe, o senhor sabe disso, no Conselho, a suspensão cautelar. O que eu fico muito desagradado, muito chateado com a Ordem dos Advogados do Brasil é que vê muitas vezes réus que são advogados confessos e não os suspende cautelarmente. Que estão advogando em casos polêmicos, os quais eles mesmos não envolvidos. Casos onde eles um são envolvidos. Vamos entrar nessa questão. A questão não é expulsão, Mauro. Não é expulsão. A questão é uma suspensão cautelar que está na lei. Fica impedido de assinar o processo. Então, essa sua colocação no tribunal foi muito feliz. Agora, completando a pergunta, por que a OAB não suspende cautelarmente esses advogados? Boa pergunta, meu irmão, e agradeço a oportunidade de respondê-la. Inclusive, apenas complementando esse dado, eu falei que ano passado nós excluímos 4 advogados, só o ano passado. Isso foi mais que o dobro, mais do que no último triênio, da qual eu fazia parte. Eu não me recordo os nomes assim, mas então, estão todos aí. Mas estão públicos. Mas são públicos. Exclusão é público, inclusive publicado e comunicado aos órgãos. E esse ano nós já estamos com mais 6 processos de exclusões sendo preparados para serem julgados, das mais variadas. Apropriação de recursos de cliente, sumiço de processo, enfim. O que eu perguntei, nenhum desses... Existe. Nenhum desses A maioria, infelizmente, hoje nós temos algo em média de 3.200 processos tramitando no tribunal. Então, o que eu quis dizer é que nenhum desses do ano passado, nem desses que estão em processo, são políticos, como os que a gente citou aqui. Não são. Eu não sei esses 6, porque político como eu sempre disse, demora mais, né? Eu não sei esses 6, porque não chegaram para mim ainda esses processos. Quando chegarão, eu vou saber se... Pode ter, não sei. Eu não sei. Por exemplo, esses advogados que você citou, tem uns processos que estão em fases mais adiantadas, outros que em fase menor. Por exemplo, o caso do João, o processo dele é um processo mais antigo. Ele já está numa fase mais avançada. Os outros advogados são processos mais recentes. Agora, a suspensão cautelar, Eduardo, ela tem alguns requisitos. O primeiro dele, por exemplo, é a oitiva da parte, a oitiva prévia da parte para você poder excluir. E aí nós temos uma grande discussão, e já tivemos também ações judiciais revendo suspensão cautelar, que nós caímos naquela situação. A OAB pune no exercício profissional. Essa era uma outra pergunta que eu faria. Quando você não está no exercício profissional, cabe à ordem punir por ofensa ao seu estatuto. Existe ainda a doutrina bem dividida e a jurisprudência bem dividida quanto a isso. Por quê? Porque se não está no exercício profissional, é crime. Aí vai responder na seara criminal. E muitas vezes o advogado que comete crime, ele responde. Por exemplo, o advogado perdeu um prazo. Ele responde na seara administrativa e responde na seara civil, indenização movida pelo cliente. Se ele cometeu um crime, obviamente ele vai responder na seara criminal e na seara da OAB. Então nós temos muito cuidado com relação à suspensão cautelar, primeiro porque ela vige por 90 dias. E nós sabemos que em 90 dias não se instrui um processo que visa excluir um advogado. Mas qual é a sua posição? Existem 2 posições de fato. Primeira, a posição seguinte: tem relação ou não tem relação com a profissão?
O que vocês estão perguntando são geralmente ações vinculadas ao poder público. Não tem a ver com a profissão. Então, o que o presidente está dizendo é o seguinte, existem duas situações. Tem o desvio de verba relacionado ao advogado, enquanto advogado, estou advogando, e existem os desvios morais e éticos que afetam a imagem de advocacia que não estão relacionados ao ofício. E existem duas posições, a de suspensão ou não suspensão com relação a esse nexo. Qual é a posição do presidente da OAB? Olha, eu acho, Eduardo, que pessoal, opinião pessoal, até porque eles respondem processo, todos esses citados respondem processo na OAB, independente de terem praticado o cargo no exercício profissional, praticado os atos no exercício profissional. Todos eles foram responsabilizados por condutas praticadas enquanto secretários de Estado. Ou seja, não estavam advogando, ao contrário, eram inclusive impedidos de advogar. A minha posição pessoal, havendo conduta, seja no exercício ou não, que arranhe ou cause repercussão na advocacia, bem ou mal, claro, você tem repercussão positiva e repercussão negativa, que denigre a imagem da classe, inclusive o Estatuto prevê, nos permite processá-los no Tribunal de Ética. Agora, com relação à suspensão cautelar, ela é analisada caso a caso, tem inclusive a repercussão do fato, a repercussão social, a repercussão no meio. Vamos supor um advogado que dá um golpe em 100 clientes. É diferente de um só, claro. Levanta, por exemplo, alvará, tem advogados aí com 10 mil ações no juizado. Meu Deus. E aí ele deu um prejuízo a 100 clientes, a 200 clientes, levantou X valores e não repassou para esse grupo. Isso tem uma repercussão social que cabe uma suspensão cautelar, mas mediante a prévia oitiva. Se ele dá um golpe em um cliente só, não cabe. Olha, a suspensão, a suspensão, de uma maneira proporcional. É exatamente isso. Eduardo, a sua resposta, André, a resposta é exatamente isso. Um dos requisitos para a suspensão cautelar é a repercussão do fato. Se não houver repercussão, não cabe. Cabe o processo. Desse assunto. É engraçado isso, é engraçado, mas assim, é importante reconhecer também. Porque você tem uma OAB que tem se posicionado regularmente, de uma forma muito positiva pelo menos sociedade. também, né? É claro. Não, o tem Léo se se posiciona posicionado sempre, bem, né? tem se Se posiciona posicionado sempre, politicamente depende do em todas assunto, as situações. Isso, obviamente, que faz com que a gente... Demanda pela coerência. Exato. É a Você demanda cobre, pela coerência. Né? Opa, peraí, você está fazendo esse discurso, Mas, então tem que... Por isso que a gente né? convida ele para vir aqui. Né? Mas Ele bom, tá sempre se mas bom, eu posicionando. acho que Aliás, já que esse é o você- caminho. É preferível você cobrar e discutir assim do que ver a omissão. Já que você deu a deixa do nosso queridíssimo governador, você poderia me dar um café também? Poderíamos dar um café, por favor, providencie um café para o Será que Conexão Poder patrocina um um café, café? por favor, O já senhor que quer um café Não, mas- expresso ou o senhor quer um café mas comum? aí, a gente vai Esse aí ter café aqui. também. Pede, chama para a Maiara lá, gordo, pede para ela arrumar um café pro nosso Agora presidente, pro Mauro nossos também, aliás, convidados pra aqui todos. também. Eu até perdi o gancho do que ia perguntar aqui, mas vou perguntar. Posicionar. Tá falando Sobre O posição. senhor está falando de posição e a gente está falando de advogado metido em confusão. Né? E o advogado mais famoso das últimas semanas ou dos últimos meses, metido numa confusão gigantesca, é o senhor Paulo Tax, ex-secretário da Casa Civil. Como que a OAB está acompanhando essa questão do Paulo Tax, envolvido ou não envolvido no suposto grampo, grampeou o amante, não grampeou o amante, grampeou o jornalista, grampeou o secretário, grampeou todo mundo? Como é que vai ser a conduta da OAB e como é que a OAB está vendo a posição desse advogado, ex-secretário Paulo Tax? Obrigado, André, pela pergunta. Eu não vejo a posição do Paulo, do João, do Mané, de qualquer um. Na posição da ordem, na condição de julgador dos processos, obviamente, administrativos, havendo indício da prática de ofensa ao Estatuto, à Lei Federal de 1906, ao nosso Código de Ética, instaura-se o processo. Então, ao Paulo, especificamente, veio à tona a partir do depoimento da delegada, que afirmou em depoimento perante a autoridade policial que supostamente teria recebido ordem. Nós vamos oficiar para que haja o compartilhamento dessas provas, como fizemos em todos os outros casos, inclusive nesses que ocorreram as delações premiadas, e vou encaminhar um relatório do Tribunal de Ética. O que quer dizer também que, se o Paulo, segundo a versão dele, teve o seu sigilo telefônico violado, me parece que no caso de Lucas,
tenha certeza, e já o oficializei, porque o mesmo documento que circulou aí na imprensa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, ele protocolizou um junto à ordem, requerendo providências e o acompanhamento da ordem. Inclusive, já respondi o Paulo essa semana, dizendo que nós estamos tomando todas as providências, a imprensa comprova as ações da ordem, e havendo violação, a prerrogativa desse advogado, ele também será protegido ou terá atuação da ordem em seu favor. Então, eu não discrimino o advogado A, o B ou C, ou advogado que apoiou o candidato A ou o candidato B. Para nós, acabou a eleição, nós somos advogados, pertencemos a uma única instituição que chama Instituição OAB, e o tratamento é isonômico e igualitário. Mas caso comprovada a culpabilidade do ex-secretário, ele pode ser expulso da OAB também? Da mesma forma, a penalidade vai, em havendo ofensa ao Código de Ética da OAB, as penalidades são de advertência e exclusão. Presidente, agora é o seguinte, veja só. A ordem, ela capitaneou um pedido de providências para investigação. Inclusive, o Ministério Público queria o condão de investigar a si mesmo. Isso, Mauro, como você estava falando, isso é um demérito para o Ministério Público que, lamentavelmente, ainda fica incorporado, ancorado em práticas medievais de autoinvestigação. Nesse ponto, a OAB, ela capitaneou esse processo, que foi muito bom. Agora, o que eu quero lhe perguntar é o seguinte, é um posicionamento institucional. Um PM grampeia alguém, faz uma barriga de aluguel, inclui uma operação, uma ordem judicial, coloca 3 ou 4. No caso desse, eu não quero entrar em detalhes, porque os detalhes são sórdidos, não me interessam. No caso desse, o interesse de um secretário, bote aí e tal, etc. As duas secretárias, presidente, as duas delegadas confessaram. Doutora Alana, foi minha colega de faculdade, inclusive na UFMT, ela confessou, dizendo o seguinte, olha, nós no fogo, nós no calor da coisa, era uma urgência, eu pedi para colocar... Naquela investigação. Ela confessou isso. Eu não sei a posição da outra delegada, mas a primeira confessou, pediu ao delegado Estrigueta que fizesse, etc. e tal, e fez. Duas questões aí. Primeira questão, como é que fica o caso, no seu entender, do delegado Estrigueta, que inclusive operacionalizou parte disso? Número 1, ele não seria impedido para atuar? Número 1. Número 2, o segundo caso é o seguinte, será que o presidente da OAB, ou qualquer um sentado aqui nessa bancada, acredita francamente que algum PM tem interesse em ouvir X, Y e Z? Quer dizer, será que nós não chegaremos, será que o tribunal não terá a clarividência de chegar ao agente do governo? Irmão, essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos desde quando explodiu essa história dos grampos em Mato Grosso. Nós não podemos, a sociedade não pode se contentar e permitir que se pare as investigações no quem executou. Nós precisamos chegar por ordem de quem, com o objetivo de quem e com qual intuito foi. Isso está muito claro desde os primeiros dias dos nossos posicionamentos. Então, e onde que vai ser respondido isso? Nas investigações. Nas investigações. E agora vem à tona mais um fato importante. Na origem de tudo isso, que foi no famoso protocolo do Dr. Mauro Sacchi. Isso. Mais um indício não, mais uma comprovação, porque comprovou por auditoria já, que houve fraude no protocolo. Aí essa história estava indo para um caminho, agora ela retoma outras proporções, inclusive precisa se apurar a conduta dos servidores que fraudaram o protocolo, que aí já não tem mais nada a ver com o grampo, mas é uma outra investigação. Estão lotados na Casa Civil, presidente. Exatamente. Será que não fica claro, será que não fica óbvio para a sociedade inteira? Até quando nós vamos esperar para fazer uma acusação formal e pública? O senhor vai esperar até a hora que a gente acabar de tomar um café, tá bom? Bom, daqui a pouco a gente volta com essa resposta do Léo Capataz. Até já. Bom, enquanto o senhor ainda degusta o seu café expresso aqui do Conexão Poder, Mal, por favor, repita aquela pergunta. Eu quero dizer o seguinte, a OAB, ela capitaneou o processo de investigação, está ótimo. Agora, com a fraude, o senhor já tocou justamente no ponto onde eu ia chegar. A fraude,
do protocolo não pode ser uma fraude do denunciante, é ridículo. O denunciante protocola e frauda-se da bancada para dentro. Só aí, presidente, eu já acho que a ordem já deveria dizer o seguinte: o governo já é responsável. O governo já é responsável. Quem é responsável por uma fraude é um servidor e, objetivamente, o Estado de Mato Grosso. Sem dúvida. Ponto. Isso não tem nem o que discutir. Quem é o sujeito? Estão dizendo, inclusive, que é uma pessoa com índice de cognição menor. Olha que crueldade. Lotada na Casa Civil. Quem era secretário da Casa Civil à época? Quer dizer, eu quero perguntar até que ponto o judiciário demora e a própria ordem demora para concluir que isso foi, de fato, uma grande armação de modo a evitar o conhecimento do governador dos fatos narrados pelo promotor. Também, eu não tinha conhecimento ainda dessa justificativa para a fraude do protocolo. Então, Dizem que é o Chiquinho. Mas então, aí eu pergunto, ele deve ter um QI maior. Porque Pra que entrar cognição numa- menor para conseguir. Eu garanto que você não dá conta, nenhum de nós aqui dá conta. Principalmente na era de informática, Entrar do no jeito que sistema, entrar no ir, sistema voltar, e tá. voltar, trazer senha, login de acesso, isso deve ter no mínimo um controle. Mudar o conteúdo. Mudar o conteúdo, bom, eu acho que se foi o Chiquinho, ele tem um QI mais elevado do que eu acho que todos nós. Dinossauros como nós Não é daria um conta. cidadão mediano. Não daria Agora, conta. Marrom. Marrom, na posição que a ordem está enquanto advogada da sociedade civil organizada, eu não estou dizendo ordem neste momento, estou dizendo na história da UAB. Ela não pode ser levada a fazer ilações. Eu não posso ir para esse caminho. Eu acho que o processo e as investigações chegarão aos autores ou aos ordenadores, que, no sentido de dar a ordem, se é que existem pessoas acima dos que estão presos participando desse esquema, e eu prefiro, enquanto dirigente de ordem, que prima pelo devido processo legal, que cobra determinadas posturas das autoridades fora e condena, por exemplo, muitas das ações praticadas na Lava Jato, por exemplo. A ordem não contesta a operação, ao contrário, a primeira apoiadora da Operação Lava Jato é a Ordem dos Advogados do Brasil, mas algumas medidas tomadas pelo juiz Sérgio Moro são contrárias e ofendem a ordem, já se posicionou várias vezes, claro. Eu não posso condenar determinada postura lá e depois apoiar para atingir a autoridade A ou B, não, ao contrário. E retomo aqui uma situação do impeachment do governador que foi protocolado na Assembleia Legislativa. Houve um advogado que protocolou um pedido de impeachment do governador na Assembleia por essa 15 minutos de fama. por essa questão de fama. Mas aí me perguntaram se a ordem iria ou não efetuar o mesmo pedido ou aderindo ao já existente ou protocolando outro. Eu disse que a ordem não tem bandeira política partidária e não agiria de forma política. No nosso conselho ele é composto por 86 pessoas que pertencem às mais diversas correntes políticos partidários. Eu, por exemplo, não sou sequer filiado, como existem muitos conselheiros que não são sequer filiados a partidos políticos. Mas existem outros que são filiados a partidos políticos. E não foram eleitos conselheiros da OAB pela filiação partidária, não, foram eleitos pela representatividade que tem na advocacia. Mas o senhor concorda da responsabilidade objetiva do Estado? Sem dúvida nenhuma. Inclusive na indenização das vítimas que foram grampeadas, levantada pelo desembargador Luiz Carlos no dia do julgamento da nossa notícia crime. Esse foi um assunto que pouco se falou. Eu tenho clientes, por exemplo, que foram grampeados, que são clientes do meu escritório há muito tempo. E que nós estamos estudando, esperando um pouquinho o avançar das investigações, mas com certeza buscarei a reparação dos danos morais, da ofensa moral sofrida pelo meu cliente, como os inúmeros que foram grampeados. E ora se fala em 1.000, ora se fala em 700, ora se fala em 2.000. Nós não sabemos, bem na verdade, a proporção gigantesca desse escândalo, que é o maior de nossa história. Porque o que me surpreende é, em vez do governo fazer um meia-culpa, pedindo desculpas à sociedade, por atos muitas vezes até de servidores, o governo parece-me impermeável, dizendo, nós vamos apurar. Ora, mas a responsabilidade objetiva é do Estado. Mas olha, doutor Eduardo, deixa eu dar um Só retomando a questão do impeachment, que eu não concluí. E disse que a ordem não faria impeachment, porque ela não tinha vinculação política partidária com a, não agiria sob orientação política, ou orientação não, sob influência política de alguém, e até aquele momento, como até hoje, não há vinculação direta ao nome do governador
em qualquer situação dos grampos, pelo menos dos depoimentos que temos conhecimento. A única vinculação direta ao nome do governador, ao que parece, foi naquela depoimento do promotor Mauro Zac, que foi remetida para Brasília, onde o Ministério Público Estadual diz que é a salvação de todos os problemas do grampo esse processo que está em Brasília. E por isso eles se recusam a investigar, e etc, etc. Tal. Aliás, eu aqui estou na qualidade de ser perguntado, mas gostaria de fazer uma pergunta ao jurista Eduardo Mondo. Bom, você entende que esse julgamento do TJ, e agora eu faço pergunta porque não estou na área criminal e você sabe disso, que a ordem pode acompanhar essas investigações, e se, eu estou perguntando do ponto de vista jurídico, não do ponto de vista político, e se foi acertada a decisão do Poder Judiciário de forma unânime que manteve essa investigação. Por quê? Porque a situação do Ministério Público era o seguinte, olha, arquiva-se a notícia-crime da OAB, eu já extraí cópia dela e já instaurei a minha investigação aqui intramuros do Ministério Público. E mais, se houver o acompanhamento da ordem, não estou dizendo presidir, estou dizendo acompanhar, ter ciência do que se apurou, bem como ficar sob a relatoria do desembargador Orlando Perry, ela vai ser anulada no futuro, e é isso que eles estão querendo, anular a investigação. Te pergunto na qualidade de jurista, essa decisão do TJ é acertada, se sustenta juridicamente? Na minha opinião é óbvio que sim, até porque eu acredito na causa. Veja só, a OAB ela pode interferir em qualquer processo de repercussão, do meu ponto de vista, e pelo menos, entre aspas, acompanhar. Isso é um ponto. O segundo ponto é que a gente precisa se debruçar com isso com muita atenção, e é possível mesmo, que a partir do momento que um promotor ele é investigado, é preciso seguir o procedimento de investigação do promotor. Existe lei regulamentando o procedimento de investigação do promotor. Agora, o que me parecer que essa investigação sobre o grampo não investiga especificamente o promotor X ou Y. Do meu ponto de vista, quando o relator esbarrar na possibilidade da participação concreta de um promotor, ele deve fazer cópia para que o Ministério Público, não é que ele investigue, o Ministério Público investiga, o Ministério Público promova na forma da lei, que existe uma lei orgânica do Ministério Público, a maneira de investigar, seja no inquérito, seja na ação penal, sob pena de nulidade. Então, assim, a ordem, do meu ponto de vista, fez direito, encaminhou o pedido, claro que ela encaminhou o pedido, tem toda a legitimidade de acompanhá-lo. A partir do momento que surgiu um juiz, que também tem a lei orgânica da Magistratura Nacional, surgiu um promotor com a lei orgânica do Ministério Público Nacional, é preciso se adequar a esse tipo, o que o desembargador pode meramente fazer um desmembramento. Trata-se de policiais? Tratam-se. Continuarei comigo, com secretários, continuará comigo. Naturalmente. Promotor vai para outro desembargador, juiz vai para outro desembargador, enfim, ele faz o desmembramento. Agora, indo além, a questão do STJ, isso também é uma causa de preocupação. Se o governador participou ou não, pelo menos se ele tinha conhecimento ou não, desloca a competência para o STJ? Evidentemente que não. Hoje não. Hoje as pessoas podem ser investigadas em cada qual no seu respectivo plano de atribuição e competência. Isso é uma grande bobeira. Tentaram, os advogados estão tentando fazer isso nas operações, deputado está envolvido, o senador está envolvido, na vã esperança da juíza Selma, por exemplo, dizendo, bom, então vamos parar e vamos mandar para o foro competente. A juíza faz cópia do seu vídeo, cópia do outro vídeo e tal, e manda para a esfera competente. Eu acho que os advogados ainda, não é possível que não aprenderam com tanta taca que estão tomando em juízo. Não vai colar. Eu queria retomar esse assunto, o assunto que estava discutindo anteriormente, porque assim, é muito correto o que o doutor Eduardo fala quando ele trata da ingenuidade sobre o caso. É obviamente que a gente não pode ser ingênuo e achar que isso é coisa de um chiquinho. Não é? Alguém com algum poder, ou com muito poder, deu a ordem, organizou essa fraude lá no protocolo. É óbvio isso. Mas a gente também não pode ser leviano, como bem ressaltou, claro, de indicar, né? E dizer, olha, não, é fulano, os caminhos todos levam para aí.
né? E tem uma outra coisa, quer dizer, que é a questão da dúvida, né? O direito usa muito em dúvida pro réu, né? Embora não seja réu, eu tenho uma dúvida. O governador, a pessoa do governador, determinou a auditoria para apurar essa situação lá do protocolo, mandou ao controlador, pediu ao controlador, olha, vamos verificar isso, como é que foi isso, o que aconteceu aí, por que não chegou? É verdade que o Zac está mentindo ou é mentira que o Zac está mentindo? É mentira que está dizendo a verdade. Ou é mentira que está dizendo a verdade? Então ele toma providência. Quem quer esconder, não manda investigar. Quem quer esconder, não manda ver. É um raciocínio que pode ser simplista, mas é lógico. Mas me parece muito óbvio. Né? Então, assim, neste momento, eu tenho sérias dúvidas quanto ao envolvimento direto do governador nesses fatos, tanto nos grãos, quanto com relação à questão do protocolo. Felizmente para a credibilidade do governo, senão o governo caía. Já caía, né? Então, assim, eu acho que é preciso que a gente tenha uma ponderação, porque, assim, a gente ouve muito, a mídia é muito cruel, né? Eu posso falar com uma tranquilidade, né? Porque sou jornalista, mais de 30 anos, e eu sei quanto a mídia é cruel quando quer ser cruel, né? Então, a gente extrapola o limite da decência, inclusive, né? Se formula acusações, se condena sem julgamento, quer dizer, se promove um linchamento moral das pessoas, e depois lá a consequência é outra, mas aquilo que foi feito não se faz jamais, é prejuízo. Né? Então, assim, eu acho que nesse momento o Léo faz uma leitura correta. Tanto a gente não pode ser ingênuo de achar que, olha, não tem nada. Não tem nada, porque tem, é óbvio. É evidente que né? Mas também não dá para ser leviano e dizer, não, fulano fez. Né? Então, enquanto não se apura. É por isso, meia culpa. Quando... É dizer, eu acho assim, me sentir traído. Porque se foi, e eu acho que foi, concordo com você. Se foi, e eu acho que foi, governador. Não, eu acho que o governo eu fui traído. Eu fui traído. Eu não sabia, fui traído. Porque aqui quem fez não foi o cara do protocolo. Mas esta colocação, eu fui traído, meia culpa, me responsabilizo pela máquina do governo, é preciso ter. É preciso ter. Você sabe por quê? É preciso porque ter senão a dúvida, e mais do que o governador não pode suportar uma dúvida desse nível. Não, e mais do que isso, eu acho que o governador errou quando não afastou imediatamente o Lesco do cargo, assim que surgiram os primeiros indícios de participação dele. Pelo contrário, o governador saiu em defesa pública do Zaqueu. Mas ele continua no erro, porque ele está avaliando se o Lesco pode voltar ou não ainda. Pois é. Quer dizer, irmão. Aí, assim, eu acho que é um conflito entre a questão pessoal, a atitude pessoal, a relação pessoal, né, da relação institucional. Porque o governador Pedro Taques tinha uma posição, enquanto senador da República, muito rigorosa e vigorosa no que diz respeito a recomendar o afastamento de ministros de Estado que eventualmente estivessem sendo apontados sob suspeita de algum ilícito. Não, tira, investiga, como aconteceu com o Ray Grives, na época de Itamarã, né? Que foi uma coisa absolutamente decente. Provou que ele não tinha nada, a Grives voltou a ser chefe da Casa Civil. 7 meses depois. Perfeito, o governo saiu sem um arranhão. Mas o governador, eu acho que assim, nesse aspecto ele peca, né? Ele poderia ter tido uma atitude mais rigorosa, institucional. Eu compreendo perfeitamente as relações pessoais, a gente entende isso, né? Mas uma coisa são as relações pessoais, outra coisa é o cargo de governador, né? É o governo do Estado, é a instituição, é aquela cadeira que representa muito mais do que o pessoal. Então, assim, acho que nesse aspecto tem um pecado, você tem razão, né? Mas, assim, não dá para apontar o governador de forma alguma como mentor desta Crampolândia Pantaneira. Não há nada que ligue o nome da pessoa, a figura do governador do Estado. Pelo menos até agora, nos depoimentos que tem surgido, ninguém mencionou, como não havia nada que ligava ao Paulo Taques.
O Paulo Taques aparece agora oficialmente no depoimento da delegada. O segundo depoimento, que mais ou menos corrobora com o primeiro da advogada Alana. E eu dei o benefício da dúvida, sem qualquer autoritarismo ou pretensão, ao depoimento da Tatiane. Porque a Tatiane não fala, ela não afirma eu ouvi ou eu fiz, eu vi ele fazendo. Ela diz que ouviu comentários em mesa de bar ou em reunião, que ele não ia numa reunião relativa à campanha da ordem, por exemplo. Que ele não ia na ordem porque já sabia que fulano não ia, Beltrano não ia. Ora, não dá para se acusar qualquer cidadão, não é por ouvir dizer, né? Por ouvir dizer, não. É diferente, Nem por isso requeremos informações. Por isso que nós requeremos agora cópia ao delegado. Vamos requerer cópia ao delegado do depoimento da delegada. Porque aí há uma afirmação. A delegada, sim. Eu fiz por ordem de. Tanto uma como a outra. Eu fiz por ordem de. Falando em delegada, a delegada Alana assumiu o grampo e a Alessandra assumiu o grampo lá para o secretário Rogers. Agora, eu queria fazer um reparo na sua colocação. Pois não. A sua colocação, sinal, não há nenhum indício. Diz Mauro Zac que avisou o governador. Bom, Mas aí teve. aí tem Aí e vai aí nós agora temos a aí- questão do protocolo. Não, veja só, o que ele Aí, diz é protocolo. isto. Não, e o governador nunca disse. Encaminhou para o STJ. O governador, Não, o governador nunca negou. Nunca negou. E aí o governador disse, fala, coloque no papel. Esse O Mauro papel que nunca chegou. colocou uma vez. O Mauro Vamos devagar. Colocou uma vez, depois falou, ó, insuficiente, mandei para o GAECO. Para mim é um erro, não tem que mandar para o GAECO nada. O governo se relaciona com a Procuradoria Geral de Justiça. Tem que mandar para o GAECO. Mandar para a GAECO não existe. Vai mandar para a Procuradoria Geral de Justiça. Não existe um negócio desse. Mas tudo bem, mandou para o GAECO, pode ter acontecido Foi uma providência. um equívoco do professor doutoríssimo de processo penal. Mas vamos lá, aconteceu, mandei de novo. Ah, não chegou para mim. Quer dizer, nós temos uma colocação feita pelo senhor Mauro Zac. Então, assim, não é que ele não foi citado em lugar nenhum. Eu prefiro acreditar, Mauro, e vou ser muito franco nisso, é uma preferência minha. Eu prefiro acreditar que o governador não tem nada a ver com isso. Agora, que ele foi citado, foi. Bom, aí Talvez ele reconhece que foi alertado da situação. Agora, eu prefiro acreditar que não acontece nada. Mas os fatos, só fazer um reparo nesses governo fatos. e na justiça, Eles não foram bem Tem papel. dessa forma, foi mais ou menos o que o Mauro disse. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, concordar com você, irmão, na questão do pedido de desculpa à sociedade. Pois é, Independente do culpado A ou B, não tá mais no momento de falar assim, isso não é comigo. Não, ao contrário, isto é comigo, houve, porque está provado que houve, não estou dizendo o nível do agente, nível Exatamente hierárquico, e o governo vem a público pedir desculpa por esse crime que determinados agentes cometeu, e a partir de agora nós apuraremos as Do responsabilidades. protocolo ao secretário. Ao secretário. Desculpe. Pronto, O que não quer talvez dizer- seja essa Desculpe, a O fala que do não quer dizer que foi o governo que Claro que não. O governo se constrói, o ser governo, inanimado, enquanto instituição, por agentes, mas por voltando- pessoas. voltando- E pessoas têm regramento. Voltando tem à questão da código. delegada. A delegada confessou para o secretário Rogers toda essa tramóia que teve. Ela disse isso. Depois ela foi lá na UAB dizendo que disse que não disse. E eu não sei como é que ficou isso aí. Que foi pressionada. Como é Foi que ficou? pressionada. E aí? Isso Na verdade, ela obviamente que ela fez um protocolo na OAB, como fez em vários órgãos, anexando esse depoimento. A gente está falando aqui da delegada Alana. A que nós recebemos foi a delegada Alana. E o mesmo documento que ela protocolou em vários órgãos, protocolou na ordem. Obviamente que daí ela já foi assistida por um advogado acompanhando a ordem. E eu disse, a primeira questionamento que eu fiz foi, mas a senhora foi desassistida de advogado? Ela respondeu que sim, porque ela foi chamada para ir à Secretaria de Segurança Pública, nem para tratar do assunto. Eu falei, tudo bem. Mas aí a senhora entrou na sala, sentou. Foi uma delegada de polícia. E o cara falou, agora eu vou te inquirir. Opa, mas Dois peraí. delegados de Não, polícia. não, O Rogers também é delegado. E ela disse o quê? Ela Vamos disse lá. exatamente o que ela reproduziu no documento. Que ela foi chamada pela superior dela, que é a delegada... Isso, aquela outra menina. A Alessandra que deu um depoimento, dizendo que poderia, segundo o que está no depoimento, estar havendo uma trama com Alessandra envolvimento, Saturnino. com envolvimento de João Arcanjo Ribeiro, que poderia algum atentado contra a vida do governador, do secretário de Casa Civil, algo nesse sentido. E aí ela relata que
por já existir uma operação em andamento, Isso. e o assunto ser altamente sigiloso E urgente. e essa operação em andamento referia-se a facções criminosas que atuavam em presídios, inseriram esses telefones porque seria uma trama que viria dentro de um presídio nessa operação. Sem autorização judicial. Aí eu já não me recordo. Sem Sinceramente, eu não me autorização recordo. Sem autorização. Houve a Depois, escuta. logo depois, aí é houve, que requereram aí a entra o Stringheta, pelo menos o desenho que está feito. Posso estar redondamente enganado e os fatos não serem esses. Mas o que foi a mim relatado, e que acompanhamos pela imprensa e pelo depoimento, nessa operação não vinculou, não se constatou A denúncia. a denúncia. Pum, retiraram. Isso. Mais adiante entra a questão do Paulo Táxi. Aí vem novamente o pedido, aí sim insere na Operação Forte, conduzida pelo delegado Stringheta, e lá há o pedido, tanto do Ministério E aí Público, o com o ódio judicial e o deferimento. deferimento. Então foram dois momentos Isso, foram que eu dois vi, momentos. pelo menos foi o que ela Foram disse, dois me momentos, corrija aí. sim. Num primeiro momento, numa situação de urgência, emergência, vamos chamar assim, Isso inseriu, existe. não constatou, e aí no segundo momento, na outra operação. Tanto é que ela afirma no depoimento que foi um servidor só que ficou responsável pela escuta dos áudios. Deixa eu só a gente alertar as pessoas que estão nos ouvindo. Existe, André, Mauro, um procedimento a respeito da questão da interceptação. Qual é o procedimento? Primeiro, tem que ter prazo determinado, o alvo tem que ser específico, tem que ter justificativa e ordem judicial. Mas na prática, quando você diz alô e começa a gravação, todas elas, indiscriminadamente, com A, com B, com mãe, com papagaio, com organização criminosa, elas são armazenadas. O técnico, a pessoa que ela está destacada para fazer isso, vai justificar e vai apontar a relevância de determinado trecho. Aos tantos dias, parará, tantas horas, fulana recebeu uma ligação do número tal, e que, 2 pontos, aí é um trechinho. Esse trechinho serve para que o Ministério Público ou o delegado peça, inclusive, dilação. Esse trechinho serve para prisão, esse trechinho serve para condenar alguém. Então, todo o resultado, o presidente sabe disso, todo o resultado de uma interceptação tem que estar no papel. Eu pergunto, onde é que estão os resultados desse grampo? Isso é um absurdo ter sumido. Até mesmo dos legais, viu, presidente? Sim. Cadê os grampos? A OAB já tomou acesso? Não. Por que não? Como é que funciona? No acesso Aos resultados dos grampos inconclusivos. Aos tais grampos O senhor está falando, efetivados aí. o senhor falou, no segundo teve legal, autorização legal. Tem que ter as gravações e tem que ter as degravações. Deste Cadê? segundo, a OAB pediu cópia? o que chegou para a ordem, e aí eu vou me permitir corrigir uma fala do promotor, que essa semana circulou aí, dizendo que as acusações da ordem são genéricas. Muito pelo contrário. Elas não apontam o autor, que aliás, que é isso que nós pedimos, que se investigue a conduta, ser criminosa e ser criminosa quem é o criminoso. A OAB não faz nenhuma ilação e não dá nomes. Nós recebemos os autos da Operação Ouro de Tolo e lá comprovadamente existiu barriga de aluguel. Vários números supostamente pertencentes a uma investigadas, que depois descobriu-se que os terminais X, Y e Z não eram pertencentes eram pertencentes a pessoas não investigadas. E aí partiu do GAECO. Se partiu do GAECO, partiu de promotor. A OAB vai fazer uma petição de responsabilização disciplinar contra promotores e contra juízes. Eduardo, segundo, nós estamos esperando todas essas operações serem. Nós estamos falando de uma operação que está todo dia na mídia, mas que ela é recente, ela não tem 60 dias. Tem 60 dias. Então nós estamos esperando, inclusive, a conclusão das investigações conduzidas pelo delegado Stringheta, até então pelo doutor Stringheta, que agora está afastado por situação de saúde, a conclusão das notícias crimes presididas e relatadas pelo desembargador Orlando Perry, e após essa conclusão, se não fizerem, porque é quase que automático, houve indício, já
concluiu, já encaminha para o órgão correcional, conselho, se houver promotor, Conselho Nacional do Ministério Público, coordenador-geral, se houver magistrado para a corregedoria, policiais para a corregedoria da Porque PM. a barriga de aluguel, o senhor disse que está comprovado. Está comprovado. Mas vai, claro, dentro do processo ampla defesa contraditório. E digo mais, após isso, chegou uma outra operação, com outro barriga de aluguel, onde uma só pessoa teve interceptado, como um só investigado, teve interceptado como se seu fosse 17 números de telefone. Isso é um pesadelo, né? Como que o jornalista que anda com o Marco Lemos? O Marcos que anda com a Marcão que anda com uma perseguição. Eu acho que nessa aí o Marcão perdeu, porque esse cara tinha 17 números de telefone. Então, Marcão, um abraço Não é aí pra razoável você. isso. Mas olha, deixa eu colocar uma coisa, que eu acho que é uma situação. Por isso que eu acho importante a ação da Ordem dos Advogados do Brasil e Mato Grosso nesse questionamento ao Ministério Público, né? De provocar esse debate, porque é muito sério isso. Não é de agora. Nós estamos cansados de ver, notório, quem trabalha na imprensa, e a população em geral sabe disso. O formador de opinião, aquele que é mais ligado nas coisas da comunicação, sabe disso. Quer dizer, a escuta telefônica, ela se transformou numa grande ferramenta de investigação. Não se investiga mais absolutamente Chamada nada. muleta Se não for a investigativa. única, né, hoje. E assim, Hoje não, mano. usam Hoje isso. delação premiada. Foi colaboração. substituída agora pela Agora pela delação. mas essa é Como ninguém moderníssima. mais fala nada ao celular, antes da defesa do Os gado, caras hoje é não delação. investigam nada. Mas Eles isso- escutam você me contar um negócio, daí contou, tá valendo. Mas aquilo continua, lá. Mas isso, eu vou fazer um raciocínio aqui, sem acusar ninguém e tentando não ser genérico ao mesmo tempo, generalizar a situação, mas assim, é notório, todo mundo comenta em qualquer padaria o artifício da utilização dos grampos, né, como método de investigação, e assim, grampeia, como é que se descobre que tem um crime acontecendo? Né? Descobriu-se, de repente... Por uma denúncia anônima. Anônima. Começa sempre. assim. Começa por uma sempre denúncia assim, anônima. Né? Que eu nunca vi ninguém. É. Que nem Veneza. São as bocas Ou de leão. notícia de jornal. São as bocas de leão. Ou notícia de jornal, né? Sim. Notícia de jornal é assim. A fonte, que nunca Nunca aparece quem aparece. é, certo? Altamente qualificada, ela informa isso aqui. Aí denuncia um crime lá. Aí o Ministério Público, que invariavelmente é essa fonte altamente qualificada, né? Abre um procedimento investigatório por conta da notícia do jornal. E eu posso falar, tem 30 anos de jornalismo. Eu cansei de ver isso. E anexo o Situações recorte do desse jornal aí no processo. né? Claro. É Anexo, verdade. recorte, Essa é a aqui, ó. prática, né? Além de outras, né? Que é do enxovalhamento moral das pessoas e tal. Tem uma série de... Né? Eu tenho uma tese, assim, de que as pessoas que são acusadas de crimes, independente de terem cometido os crimes ou não, elas sofrem invariavelmente, quase todas, a não ser que seja ladrão de galinha e tal, mas elas sofrem uma punição moral que não é prevista na Constituição, né? Essa punição moral que é terrível, o sujeito é preso, algemado, depois o cara passa em rede nacional, aquela coisa Acaba toda, com a pessoa. e acaba que o cara é inocente. O cara sofreu uma punição moral que não tem mais conserto, né? Porque depois ele não vai ter a cobertura que teve na sua prisão. Né? A retratação. A retratação. Não, uma latinha de etc, rodapé. etc. Então você tem uma punição moral inconstitucional instituída aí nessas questões, né? E é um problema sério, essa coisa de direito de imagem, direito da privacidade e com a necessidade da investigação. Tem um conflito muito grande de direitos constitucionais nessa questão. Mas o que é fato, é fato. Né? Então a gente vê isso muito frequentemente. E o Ministério Público, por isso que eu acho importante essa discussão, e o Ministério Público se mostra altamente fragilizado neste momento em que ele se recusa a esse acompanhamento da OAB. Foi essa discussão. Entendeu? Eu acho assim, a OAB deveria, o MP deveria convidar a OAB, sei lá quem... Colocar luz, né? A imprensa, vamos investigar, a gente botar luz. O senhor está certo. Porque assim, é o jeito de preservar a instituição. É uma instituição muito importante. Já tem máculas por conta de procedimentos desses, como eu relatei aqui,
né? As pessoas ficam assim, é importante, mas ao mesmo tempo sabe que os métodos não são lá. O promotor apronta no interior, fazem até vaquinha para ele se internar em hospício. Diz que tem que ser um surto psicótico, né? Isso não existe, isso nós não estamos vivendo no Brasil. O espírito de corpo é muito forte. Viver R$1.000, viver R$2.000. E é uma lástima, porque o Vai você fazer fazer aqui. Vai você. Não, mas o senhor não tem problema. Conexão poder. O senhor toca a sua vida sozinho, o senhor que Agora, faz o seu salário. O senhor não é sustentado pelo Eles Estado. são uma instituição pública, então tem que ter esse cuidado. Então, nesta medida, eu acho fundamental o papel da OAB, essa discussão, porque não é possível que o Ministério Público, que as pessoas admiram, que as pessoas sabem, reconhecem a importância... Essencial, um órgão essencial a promoção da justiça, é verdade, certo? Mas que ela seja acanhada desse tempo, quer dizer, deixe prevalecer o espírito de corpo, né? Porque é óbvio que tem coisa errada. É óbvio que tem barriga do legal pedida por promotor. Sim, mas retomando, André, eu acho que o que ele está querendo dizer é o seguinte, até quando o MP e o GAECO vão fazer pirotecnia com a vida de todo mundo, sem que haja consequência alguma para eles. E sem que essa discussão aí por exemplo, eu acho que é mais ou menos o que ele está dizendo. Por que se eu vou lançar em um debate que é ótimo? Se o senhor fizer isso, fizer uma acusação pública a alguém, o senhor vai responder por ela. Não, mas deixa a gente ouvi-lo, porque eu tenho uma colocação e eu acho que o GAECO chega às 6 horas da manhã na sua casa, bate na sua porta, nem toca o interfone e praticamente arromba a tua porta e te leva com condução coercitiva. Você sabe por que muitas vezes você não tem nada a ver com aquilo. Você sabe por que a OAB tem uma posição muito difícil? Porque nesta colocação dos grampos, a OAB tem uma posição fácil, porque quer a transparência, quer... Quando a OAB, isso é uma posição muito difícil da OAB, quando a OAB vai de encontro às operações, preservando a imagem, preservando as pessoas, etc. e tal, a OAB é mal interpretada como leniente. Agora diga. Essa era o gancho que eu ia pegar. Quando nas operações é difícil você passar isso para a sociedade. Você só consegue. Mas porque se estabeleceu uma cultura. Exatamente. Mas aí, tá, irmão, a intolerância à impunidade neste país, que reinou durante muito tempo, e a Lava Jato vira uma página nessa história, ou está tentando virar, fez com que o cidadão, nós, o povo, tolerássemos a flexibilização de direitos garantidos a nós mesmos. Aí você, criminalista, sabe melhor que eu. Você só concorda com aquilo que a ordem apontou de errado quando for vítima. Sim. Isso é que nem prisão preventiva, que eu vejo aqui, que prisão preventiva virou um quando negócio, for vítima. Né? Por exemplo, delação premiada. Outra coisa que ninguém... Vamos lá. A delação premiada é importante? Muito. Sim. Nós estamos vendo aí, eu vi no jornal essa semana, já devolveram 780 milhões, ou seja, quase 1 bilhão à Petrobras. Sim. Através de quê? Isso só seria possível através das delações. Incontestável, essencial a delação. Agora, a prisão preventiva não pode ser usada como instrumento para você forçar o cara a delatar. Pois é, aí eu entro na questão... Essa aí é a mesma atitude aí eu entro na questão... denúncia da... Não, Pois e é, outra, aí eu entro na questão tem a delação, o institucional. cara faz a delação e fica depois. Como a gente vê esse pessoal... Joesley Batista. Joesley Batista. Não, mas aqui também em Mato Grosso. Né? A pessoa vai para Dubai, vai passar o carnaval no Rio, também. vai passar o ano novo, O Joesley, feliz, inclusive, absurdo. confessou que deu 30 milhões de propina aqui para o governador anterior. E ainda especula dólar. Deixa eu lhe perguntar agora uma questão institucional. Muito bem. Nós já sabemos que a questão da colaboração e da prisão, a prisão virou um arrostamento, virou uma espécie de tortura para que as pessoas confessem. A palavra é bem essa. Até então, os advogados não poderiam provar isso. Havia uma coincidência de confissão e soltura. Confissão e soltura, claro que todo mundo sabia. Tal. A partir de agora, a juíza que conduz a 7ª vara começa a despachar para o tribunal, dizendo o seguinte: há posturas colaborativas e não colaborativas. Diz isso por escrito. Posturas colaborativas são aquelas de confissão. E posturas não colaborativas é o exercício regular da defesa. Ou seja, é rechaçar a acusação, o que é muito natural. Agora, institucionalmente, a OAB não chega no Tribunal de Justiça. Eu gostaria de uma reunião com as câmaras criminais reunidas. 9 desembargadores, etc. Senhores desembargadores,
está acontecendo isso. Isto é um absurdo. É claro que os senhores julgam conforme os senhores quiserem. A livre convicção do juiz, não serei eu, presidente da OAB, a pautá-los. Mas a posição da OAB, que não é nem para o João, nem para o José, isto aqui, o que está acontecendo é absurdo. E esse absurdo está por escrito. Posturas colaborativas e não colaborativas. Eu acho que fica a sugestão. Fica. Agradeço a sugestão, e quero dizer especificamente no caso dessa magistrada, há representação à corregedoria efetuada pela OAB e há uma outra no CNJ efetuada pelo advogado ex-presidente Francisco Fayad, e falo aqui porque a OAB Federal habilitou nessa lá de cima do CNJ. Então, a nossa, obviamente, que não é... não invalida a importância do trabalho que ela vem fazendo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, inclusive. Excepcional magistrado inclusive, a crítica é pontual. Nada a ver uma coisa na representação da OAB, eu sequer toco em fatos relacionados ao mérito da prisão do advogado Francisco Fayad. Nem deve. O que eu toco? Na postura política, na exposição midiática, na criminalização da violação às prerrogativas e a criminalização da profissão de advogado. Porque a hora que você coloca uma vírgula e ele é advogado, e por ter prerrogativa e por advogado ele tem prerrogativas nesse processo, ele poderá contribuir com a organização criminosa. Isso é crime. Isso não existe. Isso é crime. Isso não existe. Quem faz isso não é advogado. Aí está estabelecendo uma lei paralela. Né? Então, nós fizemos essa... É a mesma história do Ministério Público com isso ficou essa claro, coisa foi um erro, tanto é Agora, que acabou sendo solto logo no sentido. Agora, Mauro, o que a gente surpreende na sua fala do MP seria muito simples. Nós não fizemos uma notícia crimes ao tribunal? Sim. Qual é o primeiro ponto? Barriga de aluguel. Investiga. Se partiu do GAECO, envolvimento de promotor, se houve, quem houve, se não houve, por que não houve, está aqui, ponto. Eu estou reportando a fala que circulou na imprensa que as denúncias da OAB são genéricas. Eu aponto, inclusive, a operação, eu levo cópia do processo, está aqui. Então, são genéricas como? Eu não aponto o nome, que isso é a autoridade que vai discutir. A investigação tem que apurar. 2. Quebra de sigilo fiscal. Qual foi a alegação? Essa quebra de sigilo fiscal, nós estamos falando de violação do sigilo, não importa qual. Não tem nada a ver, o OAB embaralhou nisso. Ao contrário, violação do sigilo fiscal, violação do sigilo telefônico é infração, é violação do sigilo. Não importa em qual categoria, vamos chamar assim. E essa denúncia não foi por mim feita. Essa denúncia nos chegou porque não houve resposta às acusações feitas pelo advogado Roberto Tardelli e pela Associação Mato Grossense dos Magistrados, que fizeram uma reclamação. Muito simples. Já investigamos aqui, o promotor ou a promotora investigada foi fulana de tal, e o resultado da investigação está aqui, foi arquivado. Junta nos autos, a OAB tendo ciência, concorda ou discorda. Agora, o que não pode chega essa denúncia para a OAB de violação do sigilo fiscal, uma denúncia feita pelo advogado Roberto Tardelli à época, não essa que chegou para mim, outra da AMAN, e não se sabe o que fizeram no Ministério Público. Pior, vai desmerecer a OAB. Nós ficamos sabendo pela imprensa que o Ministério Público já investigou e foi arquivado. Mas peraí, como? Quando? Por quem? Traga isso ao processo, a OAB vai se contentar e vai falar parabéns, o Ministério Público continua com seriedade, nós concordamos, isso aqui não houve. Terceiro ponto, já falei de 2, genérico como? Vocês são testemunhos, seu telespectador também, eu estou nominando. Terceiro ponto, Joesla e Batista, 30 milhões de propina em Mato Grosso, segundo os números do André. Devolveu 300 e poucos milhões. Maravilha. Você responde alguma ação penal no Mato Grosso? Não. As autoridades sabem. Eu falei para o Ministério Público. É um absurdo. Fiz. Vamos lá. Genérico. Isso aí é um negócio. O que é de genérico que tem nisso? Volto a dizer na minha petição. Olha, quero investigar se houve, repito ao telespectador, quero que investigue se houve ou não a infração ou infringência do princípio da obrigatoriedade. Basta uma petição. Não houve por tais razões assim. O princípio da obrigatoriedade é aquele que o promotor é obrigado, quer dizer, em disponibilidade da ação, obrigado a investigar uma mera notícia. Agora veja, Mauro, você estava dizendo, notícia de jornal e notícia anônima é causa de operação em Mato Grosso. É verdade.
Agora, Agora, você imagina o cara o dizendo, processo, né? na Um acordo Procuradoria formal. Geral, um acordo homologado dizendo, eu dei 30 milhões de propina para uma turma lá em Mato Grosso. E vou Quem? devolver tanto. E ele diz, fulano, beltrano, cicrano e tal, através de campanha, assim, não se abriu o procedimento em Mato Grosso para saber isso. É outra obviedade, né? Então eu pergunto para você, jornalista, novamente, eu fazendo invertendo os papéis. Existe generalização aí ou são específicos? Totalmente específico. E eu não estou dizendo, Mauro, que o Ministério Público não investigou, não. Basta dizer qual foi o resultado da investigação. Não tem. Eu sou um profundo admirador do Ministério Público. Eu também, Tem claro. pessoas maravilhosas, extremamente comprometidas. É bonito até ver a força ideológica que tem no Ministério Público, quer dizer, mas peca quando começa a ceder aos privilégios. Os privilégios intracorpores, né? Quer dizer, intramuros lá, quer dizer, tem uma série de coisas que E, Mauro, é importante, Não, tem uma série de deixar problemas, claro né? para a Acho sociedade, que precisa para não resolver sermos isso. mal Segundo o interpretados. Joesa e a promotora Ana Cristina Barbusco, né? Isso. É importante deixar claro que não paira, pelo menos para nós, Ordem dos Advogados do Brasil, qualquer dúvida acerca da retidão de caráter dos membros do Ministério Público. Não paira, por exemplo, que nós não estamos desconfiando do Ministério Público. Aliás, a cobrança mais forte é justamente por isso. Recebeu propina, longe disso. Nem se cogitou isso, não fala-se nisso. Repito, não se fala nisso. Ao contrário, nós temos promotores e promotoras seríssimos. O próprio Procurador-Geral. O cara o é Dr. Mauro maravilhoso. Curvo é uma pessoa que É um nutre sujeito um maravilhoso. respeito e É admiração um sujeito equilibrado. pelo Um cara equilíbrio, equilibrado. pela simplicidade. Veja no caso citado desse promotor que teve os problemas no interior. Foi pedir desculpa. Ele foi pedir desculpa. O que nós cobramos aqui do governo, Cara, do ministro cara Sofá. maravilhoso. Isso é uma atitude sensata, uma atitude de humanista, que o Ministério Público desce do seu pedestal e vem e fala assim, Pra eu sou pedir desculpa sociedade pra e vou à comunidade. sociedade. Isso sim. Como lá nós temos inúmeros, o próprio Dr. Paulo Prado, do próprio Domingos Sávio, Ana Luísa Peterlini, o Gerson Barbosa, Carlos Eduardo, Mauro Zac, Januária Dorileu, Márcia Furlan, e aí eu poderia enumerar todos os integrantes do Ministério Público. Então, o que nós temos aqui, não paira nenhuma dúvida sobre conduta, se recebeu isso ou deixou de receber aquilo. Por favor. Eu numero o Mauro Zac também. Já disse, mas eu disse o Mauro Zac. Enumerei, disse. Eu estava lembrando o doutor Ezequiel. O Mauro Zac vai ficar enciumado. Não, o Mauro Zac já falei. Mauro Zac. Escalópio, defensor árduo do meio ambiente, professor de todos Meu nós. professor. Então, enfim. Aliás, a figura primeira. Né? Então, aliás, esse time de promotores são times extremamente competentes. Mas eu sinto na Agora, sua não pode fala, falar além. eu senti na sua fala durante esse programa todo, lá se vão 1 hora de entrevista, pelo menos, André é o sensitivo. que o nem tanto. André é o sensitivo. Que a OAB entra numa rota de colisão com o MP, ou é impressão minha? Toda hora. Toda hora. Por quê? Vá você, é um inquérito civil, não estou falando de criminal ainda, estou falando de inquérito civil, que apura qualquer coisa. Vai lá, eu quero cópia desse inquérito. Você tem que requerer, até para a 3ª geração do Papa, para você ter cópia. Não é como você chega lá na justiça, entrega sua carteira do OAB, você pega o processo, põe embaixo do braço e leva de qualquer operação, desde que não esteja em sigilo. Aí o advogado precisa fazer requerimento. Aí o requerimento precisa ser analisado pelo promotor, se vai deferir ou não. Então, quer dizer, isso é rota de colisão aqui no Deveria interior. ser aberto, Ao né? contrário, tem o inquérito civil, está aqui a procuração, Tá aqui. nosso estatuto garante, e toda vez que houver isso, nós representamos. O estatuto garante que deve o advogado ter acesso a qualquer procedimento sob pena de nulidade. Não, Mauro, mas eu não te conto. o advogado defendendo X, Y e Z, no meu caso, eu acho que você se lembra disso, eu fui intimado para saber como é que eu estava ganhando os meus honorários. Outro ponto, Me lembro disso. Quer dizer, o promotor queria saber como é que quanto e como é que eu estava sendo pago. Posso te fazer uma pergunta? Com que Não, direito? eu Com não que quero, vamos fundamentação? encerrar aqui. Com que fundamentação, meu Deus Não, do céu? dizendo isso, eu representei a OAB tomou as dores, etc., oficiou. Aí o promotor disse que queria engraçado isso, que queria o contrato para verificar se estava no cargo público, se não estava, em que período, se era antes ou depois, se eu estava contratado ganhando pelo poder público, se não estava. Quer dizer, não, mas não foi bem isso, etc. e tal. Quer dizer, o que o presidente está dizendo, de fato, acontece. É preciso ter algum mecanismo de freio.
de poder. Até porque nenhum... Não, acabar com a pirotecnia, não é porque eles não são bons, está acima da lei. Porque né? eles não são bons, não é isso. É porque nós quatro, e qualquer ser humano com poder se excede. Nós quatro, com poder sem limite, vamos nos exceder. Isso é do ser humano. Quer conhecer? Dá Eles pra ver, precisam de limite. Ele precisa saber Tá que bom, para investigar senhores. o direito do cara ser acompanhado por advogado. Esse advogado tem que ter acesso ao processo. Esse acesso ao processo tem que ser integral, não pode ser fatiado. O cúmulo do absurdo é fazer uma condução coercitiva Outra na coisa casa que de não um dá pra advogado sem chamar um representante da OAB. E aliás, Fizeram, Mas a a imprensa estava lá, fizeram, positiva também. e a imprensa tirando foto. Quer Tirando dizer, foto. Não fizeram. dá para entender. Nós né? temos um O procedimento. exagero. Nessa operação com o Vescote, levaram A pessoa advogado não sem vai chamar a OAB. Não, ela não é nem intimada Em ainda. regra, é preciso fazer. Ela já é preciso conduzida fazer uma coercitivamente. antes de fazer uma Antes de urgência. urgência lá. Em regra, por exemplo, nas operações em regra, isso melhorou muito. Com a Polícia Federal, por exemplo, as operações conduzidas pela mudou Polícia bastante. Federal. É outro nível. Não, nós somos avisados e acompanhados. outro nível. Nas operações conduzidas pela Polícia Civil, pelo menos nessas últimas, a Converscote, você lembra bem, não houve, mas sempre há comunicação para a ordem, para quando há prisão do advogado, seja acompanhado. Após a prisão, Não, no decorrer Na hora, do cumprimento na da hora. busca e apreensão. Presidente, olha, está acontecendo. Comunica geralmente o diante, não se sabe, para não haver qualquer possibilidade de vazamento, só diz assim, olha, vai ter uma operação, hora tal, e há envolvimento de advogados. Preciso do acompanhamento da ordem. A gente fica com o celular ligado, 6 horas o delegado liga, 5h30, ó, endereço tal, vai pra lá. Pegando o gancho do que você Então eu quero aqui parabenizar no seu programa a condição pelos delegados que trabalham no GAECO ou não, promotores do GAECO ou não, mas nesse aspecto a ordem tem sido comunicada. Com o Vescote você me diz que não. Se não foi e houve busca e apreensão do advogado, o advogado representando a ordem, nós tomaremos todas as Não, e ações. depois pegam, Essa da FAESP. Aí pegam e dão uma certidão para ele depois de que ele não tem nada a ver com isso. Mas o nome dele já está escancarado na imprensa como tendo sido conduzido coercitivamente. Quer dizer, arrebenta com o Mas é cidadão. preciso ter cuidado com isso, com esses exageros, Muito. né? O É, Estado de isso que a gente Direito fala. tem que Exatamente. impor limites a todos, né? E aí nós falamos das 10 Senão- medidas, das ditas 10 medidas da corrupção, de combate à corrupção, que dentre elas havia muitas coisas que visavam tolir direitos Corrigir do essas cidadão. distorções. Porque a gente tem que admitir que existem essas distorções. Muitas. Condução coercitiva, para quem nunca se recusou aí. Basta mandar uma levou- intimação, a pessoa Irmão, vai. essa condição Ainda mais sendo um advogado. nós estamos Vai, falando opa, vai. para informar, porque esse é um ponto que TES já está no Supremo, através do pedido da OAB, para que edite uma súmula vinculante quais são os termos e limites da condição coercitiva. Independente do que está tramitando na lei, que é positivo que está tramitando, mas a discussão já está no Supremo e o Supremo vai padronizar, parametrizar. Deve quais são. somar Foi igual à coisas. situação do uso da algema. Uso da algema. Infelizmente, no Brasil, e o repórter você falou, se faz uma lei que fala assim, é obrigado, ou é direito, ou não pode isso. Aí você precisa de uma posição do Supremo Tribunal Federal, que não é legislador, para dizer o seguinte, olha, o uso da algema é proibido, conforme diz o artigo tal, salvo no caso de resistência à prisão. Ou seja, precisa o Supremo E as dizer o que a lei já preven- e as- disse. E as preventivas que excedem o prazo em... Isso é uma aberração, né? não, na verdade não é a Senhores, preventiva. eu já estou processo. sendo pressionado Não, aqui não, pelo pois é, tempo. mas- O senhor fala demais, o senhor Eu? Eduardo Mal. O senhor falou mais que o senhor Léo Não, o Capataz. problema Imagina. foi ele. Entendeu? Que nem respirei, eu tomei até três copos de Ele nem água. tomou a nem copa a d'água água dele. Algo que nós não temos ainda tocado Aproveite esse em ponto. assunto que o senhor queira... Quero fechar aqui, primeiro agradecendo, parabenizando você mais uma vez, André, pelo programa, aqui com grata companhia do Mauro, já é um companheiro de rádio aí há muito tempo, ou pelo menos nesses últimos tempos. Cumprimentar o advogado Eduardo Maum por esta oportunidade e fazer um convite especial a toda a sociedade. De 16 a 18 de agosto nós vamos fazer a Conferência Estadual da Advocacia, o maior evento da advocacia do Estado, o maior evento jurídico do Estado. Nós vamos fazer no Centro de Eventos Pantanal, estamos estimando aí um público de 4.000 pessoas e debateremos inúmeros painéis. Nós estamos aí com 40 palestrantes, a grande maioria de fora, os maiores nomes os maiores juristas brasileiros estarão aqui, inclusive com a confirmação da presença do presidente nacional. É como aquele que teve ano passado? Aquela lá foi Semana Jurídica. Esse é a Conferência Estadual da Advocacia, a 20ª. Regimentalmente, nós somos, pelo regimento interno da OAB, pela nossa legislação, no 2º ano do mandato.
Nós somos obrigados a realizar uma conferência como ato preparatório para a Conferência Nacional. Então nós vamos fazer lá no Centro de Eventos Pantanal, para você ter uma ideia, nós trataremos de direito criminal, ambiental, tributário, previdenciário, a direito sistêmico. O direito sistêmico chegando como um instrumento jurídico de solução de conflitos estará sendo debatido nessa conferência. Então eu espero Já a todos... tem os nomes definidos, presidente? Os 40 palestrantes estão todos definidos, nomes como Guilherme Nucci, Fernanda Tartucci, Pablo Stolze, Ricardo Saeg, Cacai, vai Mas trazer... é no criminal que vai lotar mais. Vem trazer a visão da democracia. Do Armaon. Ministra Adelaide do TST vem falando sobre as causas. Desembargadora Clarice Claudino vai falar sobre mediação. Nós temos assim, a Estefânia Viveiros vem falar sobre honorários. Desembargador Antônio Camanho de Brasília tem um jurista de mão cheia, autor de vários livros. Direito empresarial, recuperação judicial. A maioria dos doutrinadores estarão aqui. Enfim, é uma gama muito grande. E com viés, obviamente, aí me permita... mandar todos os louros e os agradecimentos no viés cultural, né? Conduzido aí pelo Flávio Ferreira. Então nós teremos, por exemplo, para esses doutrinadores que virão, a apresentação do Abel, tocando o hino nacional na viola de coxo, e no segundo dia a apresentação dos violeiros de Pochorel. Virão aqui. E mais ainda, teremos um espaço cultural, uma praça de alimentação, onde teremos dança de catira, siriri, cururu, enfim. O Flávio está conduzindo essa parte com uma maestria, padrão de Flávio Ferreira. Tá bom. Em última situação, uma conferência totalmente ambientalmente correta. Terá todo o carbono produzido, nós faremos o sequestro do carbono da conferência, na própria conferência aí, numa parceria com o Instituto Ação Verde. Cuidado que o Gaio que te pega, sequestra aqui. Não Vai lá, é, irmão? tá tramando Sequestraram o ali, carbono. Prende o cara. Bom, obrigado pela sua presença aqui, meu irmão, mais uma vez. Léo, brigadíssimo. Esse evento é gratuito a entrada? Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa ou pode só participar, advogado? não, aberto para o público geral. Jornalista curioso, assim, Só entrar no site da OAB sem e problema. fazer a inscrição. Tem lá, R$250, não é gratuito não. O valor da inscrição para estagiários, salvo engano, R$100, advogados 120 e público geral, não sei se 150. Para jornalista deve ser mais caro. 150, 180, vocês divulgam. Mauro, obrigado. Mauro é diretor do site Hiper Notícias. Para quem não sabe, obrigado pela sua presença aqui. Pela primeira vez, né, cara? A gente convida Verdade, você. faz uns tempo, 4 anos já que a gente te convida. Mas- você nunca pode mas- vir. Agora deu pra vir. Gostou? Não, Foi ótimo, bom para ótimo, você? tá bom. Foi bom para você? Quer um cigarrinho? Não fumo. Gente, obrigado. Até a próxima. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.